Vamos começar então mais um Lattes, mais um Morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje recebendo o professor Gessi, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, ex-pró-reitor da Prodir, depois ele vai traduzir Prodir para nós, que é atual pró-pessoas e atual presidente do nosso sindicato, da ADUF-UFG. Professor Gessi, muito obrigado por ter vindo. Professor Lisandro, você tinha uma pergunta para o professor Gessi, assim, de cara? Bom receber o professor Gessi aqui, porque ele é matemático. Isso. E a matemática é um problema na vida das pessoas e é uma grande solução. Então, na verdade, dizem, né, que o Brasil não vai para frente porque os brasileiros não sabem matemática. Qual que é a importância da matemática? Mas a matemática, ela está no dia a dia, né? E eu tenho que discordar um pouquinho do que você falou, que o brasileiro ele não é bom de conta. Quando a gente pensa que mais de 70% da população brasileira tem aí um salário médio per capita menor do que um salário e meio, chega até 80%, na verdade, esse cara sobrevive, cria família, faz tudo, esse sujeito é bom de conta. Sabe fazer conta. Ele tem que fazer muitas contas todo dia. Professor, né? Permita-me discordar do senhor, mas eu não acho que não é por isso não, porque o cara compra uma televisão com 60 meses para pagar, com juros altíssimos que ele não conhece, não sabe, e o sistema financeiro explora o trabalhador brasileiro, porque ele não sabe matemática, não é isso não? Tem isso também, né? Se o pessoal aproveitasse bem o ensino e esse ensino fosse mais efetivo na vida das pessoas, eles seriam um cidadão mais crítico, um cidadão mais atuante. A partir do momento que ele fosse um cidadão mais crítico, mais atuante, ele ia fazer uma contraposição com esse perfil de sociedade que a gente tem, com essa exploração toda aí financeira, porque esse sujeito ele ia ver isso daí e não ia aceitar. Um país em que você tem a inflação aí na casa dos 4%, 5% e um juro de cartão de crédito passando 90%, é complicado, né? Então a matemática ela traz cidadania. Uma matemática bem ensinada, uma matemática bem aprendida, ela traz cidadania. Então a gente tem esse problema todo. Quando a gente olha o Senado, olha a Câmara, olha o perfil de deputados, perfis de político que a gente acaba elegendo, a gente vê que falta sim, falta um ensino muito mais forte, o ensino básico e fundamental mais forte no Brasil, com maior investimento. Mas para isso daí ocorrer, você tem que ter uma valorização do professor, você tem que ter uma valorização do profissional. Mas então vem uma pergunta. Os brasileiros sabem pouca matemática, os professores não têm formação, não têm incentivo, ou porque matemática é difícil mesmo? Olha, matemática é uma linguagem, né? Eu acredito que eu nunca achei matemática difícil, eu sempre achei matemática muito Bom, o professor Anselmo discorda de você. Você acha matemática difícil? Não, porque eu não sei. Então eu estou entre esses brasileiros aí que sobrevivo. Gessi, a teoria do cinema, se você for levar ela profundamente, para valer, ela é tão difícil quanto estudar matemática. É questão de sentar e estudar, ser bem orientado, não é isso? Ter um bom professor, boa escola. Mas, professor Gessi, aproveitando esse nosso pontapé inicial aqui, não sei se foi uma provocação do professor Lisandro, mas o senhor tem uma longa história dentro da UFG. Então, nós estávamos conversando há pouco, o senhor é de 1992, como eu, também entrei como professor em 92. E eu que entrei em 89, hein? Eu não disse, mas no seu currículo você também foi diretor do IME. Depois pró-reitor e agora presidente do sindicato. Como é que você vê a evolução ou involução da universidade nesse período, do ponto de vista do perfil dos professores? Porque você viu o nosso professorado, a própria universidade de vários ângulos. Você vê uma mudança nesse período que você está aqui na UFG? Tem uma mudança muito grande, né? O período que eu peguei, eu entrei na UFG como aluno em 87, e como professor em 92, né, ainda tinha 24 anos quando eu entrei, bem novo para hoje, né? O pessoal hoje entra com doutorado, naquela época a gente terminava a graduação e fazia um curso e tinha vagas. Exato. Então o Brasil, após graduação, cresceu muito. Né? Os nossos colegas mesmo que edificaram a universidade, os colegas que colocaram os tijolos iniciais, que sofreram, que saíram lá da praça e vieram para o campo, os colegas que construíram a universidade, foram os colegas que tiveram a capacidade de nos formar. Por quê? Porque eles tinham uma visão política muito forte, eles sabiam que uma universidade forte, uma universidade qualificada,
era importante para o Estado. Era importante trazer pessoas de fora, era importante ter toda essa correlação que tem aqui na universidade hoje, né? Uma universidade que tem a capacidade de um concurso para matemática, que é uma área dura, como o Lisandro colocou no início, uma vaga aparece 15, 20 doutores. Então, quer dizer, Goiás hoje ele tem uma capacidade muito grande de absorver recursos humanos. Então, isso aí tudo foi uma, como diz o outro, foi feito a várias mãos, né? Uma universidade feita a várias mãos, cada período com a sua história. Eu lembro no livro que a ADUF editou, de 40 anos da ADUF, a professora Mindella escreve, e ela fala que a preocupação deles ali no início dos anos 80 era qualificação, né? E hoje, quando a gente conversa com a professora Mindella, ela até não votou em mim, né? Mas eu gosto muito dela, eu até elogiei ela na posse. Quando a gente conversa com ela hoje, a preocupação dela hoje é a formação política. Então, o perfil do professor mudou. Era um professor mais politizado, hoje um professor mais técnico. E esse professor técnico hoje também, ele trouxe uma pós-graduação forte para a universidade. Claro que a base dessa universidade toda, você teve aqueles professores nossos que nos obrigavam a sair. Professor, tem uma queixa que não é dentro da UFG, na USP, onde eu estudo atualmente, já estudei, estou estudando de novo lá, que é o seguinte: houve a expansão da pós-graduação, que é uma coisa muito boa, igual o senhor falou, mas as graduações foram abandonadas. O senhor concorda com isso? Bem, porque o professor tem que ir para um produtivismo, seguir o Lattes, e a pós-graduação exige muito, a burocracia é grande e a graduação fica, ao contrário dos anos 80 e 90, onde a gente só tinha graduação e nós tínhamos professores extremamente dedicados à graduação que nos formou, não é? E que hoje a graduação, a queixa dos alunos na USP, na Unicamp, né? Eu estava em São Paulo agora com meus colegas da Unicamp, da USP, a queixa é muito grande que a graduação ficou totalmente em segundo plano. Sua opinião sobre isso? É um cuidado que a universidade tem que ter, né? Eu acho que é um cuidado nosso. Primeiro, a gente ampliou muito o número de vagas na universidade com o Reúne, né? Então, a universidade, a gente gosta de falar de inclusão. A gente tem que pensar numa inclusão e que a gente coloca uma barreira no corredor. Porque a gente está incluindo aluno muitas vezes, que ele está entrando numa porta e saindo na outra com a mochilinha dele e ninguém viu. Na nossa época, os nossos professores viam a gente. Verdade. Por quê? Porque esses professores eles estavam lá dentro da universidade o tempo inteiro à sua disposição. Muitas vezes ele pesquisava, ele escrevia os livros que a gente usava, ele preocupava com a nossa formação, ele preocupava com a nossa carreira, ele nos orientava. E hoje o pessoal, com o produtivismo posto que está, uma competição enorme para você ter uma bolsa de doutorado, uma bolsa de pesquisa, para você ser credenciado no programa de pós-graduação. Então esse pessoal tem uma pressão muito grande hoje e que realmente é um cuidado que tem que ter, porque senão o que vai acontecer é que você vai ter pós-graduações fortes, a matemática está acontecendo um pouco isso, e não tem aluno para aquela pós que você tem. Se eu tenho um doutorado hoje 5 em matemática aqui, por exemplo, e você tem dificuldade de buscar aluno de mestrado e doutorado. Por quê? Em vários cursos, professor. Porque a graduação enfraqueceu. Na física, a mesma coisa. E por que a graduação enfraqueceu? Porque o professor que dedica a graduação, o professor que é o psicólogo daqueles alunos, o professor que é o encaminhador daqueles alunos, o professor que pega aquele aluno e fica lá recebendo, ouvindo ele, não querendo que ele saia, que dá mais uma chance para ele, que te chama na sala e fala: rapaz, você tem uma boa participação, me explica aqui sua dificuldade de fazer prova. Se esse professor fazer isso daí, ele está fora da pós, ele está fora de quase tudo. Ele não tem mais tempo para isso. Ele não tem mais tempo. Ele não tem tempo. E essa é uma questão do tempo do professor. Uma consequência também disso que nós estamos conversando aqui, Gessi, é a superespecialização. Então, esse menino, quando ele é identificado lá na graduação, que ele pode ter uma cancha e aí ele já recebe uma primeira bolsa, aquela bolsa pesquisa na graduação, ele vai embora já dentro de um tema, de uma bolha, e ele vai terminar o doutorado. Quer dizer, aquilo que nós estamos conversando aqui, essa visão de mundo, professores mais perto de nós, que não sabia de você, é o que você está dizendo aí. Ficou muito distante, e a preocupação, então, de alcançar esses rankings empobreceu demais. Mas isso também me parece que é uma preocupação mesmo do ponto de vista de país, do Brasil dar conta
das novas tecnologias, da inovação, de uma compreensão de um mundo, de geopolítica, tem muita coisa envolvida para que você tenha um cientista, um grande pesquisador numa bolha, que ele sabe só da coisa dele, porque a coisa dele tem consequência em nós outros. Não é isso? Sim, o pessoal está enjaulado, né? Eles estão nas linhas. Se você lembrar bem, um exemplo disso aí tudo era assim. Antigamente, quando a gente convidava um professor de renome nacional para vir dar uma palestra nas nossas unidades, estava todo mundo lá nos auditórios, era o fulano da área A, da área B, da área C, ó, a matemática, aí já colocando o álgebra. A, B, C, D, E, F, G, estava todo mundo lá no auditório, porque era um evento ali. As pessoas elas não tinham uma linha, uma área ali. Hoje, antigamente se tinha uma área, agora você tem uma linha, né, que caminha naquela linha. Eu falei aqui no início para vocês, eu falava, pô, quando eu era pro-reitor, o pessoal chegava, não tem professor de tal coisa para... Na minha graduação, eu falei, não é possível, cara. O cara é doutor, pega um livro, tem que ler o livro e lá dar conta da aula. Né? Antigamente o pessoal fazia isso. Professor, então, é importante repensar. A gente vai encerrar esse primeiro bloco. O professor Gessi, que é matemático, sabe tudo de finanças, presidente da associação, do sindicato dos docentes da UFG, que é um sindicato fortíssimo, a sede é na Vila Nova, potente nosso sindicato, né? Nós temos maior orgulho da DUF. Eu falo da DUF, pelo menos nos últimos anos, eu falo com orgulho, não é? A DUF, né? Você também fala com orgulho. Então, sim, a gente volta rapidinho para o segundo bloco. Bem, a carreira é um assunto bacana da gente falar, né? Porque você chega numa instituição, você chega dentro da carreira, né? Então você é inserido ali. E muitas vezes você não olha para trás para ver toda a luta que foi feita para ter aquela carreira, para chegar onde chegou. E nem valoriza isso, né? Tanto que o sindicato hoje tem a maior dificuldade de juntar pessoas para fazer debate. E a dificuldade grande é a pessoa não entender que direitos não se conquista, não se ganha, direito se conquista. Direito é adquirido no dia a dia, com muita luta. Então, assim, a carreira nossa ela tem um histórico interessante. A década de 80 toda, ela foi a década ali em que o pessoal brigou para ter a isonomia, que conseguiu, em plena ditadura militar, fazer uma greve na ditadura militar, uma greve que começou aqui no antigo IMF, aqui no auditório do antigo IMF em 80. Então, foi uma carreira brigada, foi uma carreira sonhada, né? Uma carreira que a gente conseguiu isonomia. Antes, cada universidade fazia os seus concursos, definia seus salários, seus valores, né? Tinha a sua forma de carreira. E então a gente conseguiu isonomia. Essa isonomia nacional proporcionou a criação da carreira do PUCRE em 87. Depois do PUCRE em 87, ali que a gente ia auxiliar, assistente, adjunto, né? Em 96, anexou o associado, porque a carreira estava muito curta ali. Os professores já estavam chegando doutor, entrava como adjunto 8 anos, já não tinha mais para onde ir, porque titular é somente fora da carreira. O Lisandro deve ter vivido muito isso aí, porque você acabou, sua carreira em 8 anos já era. Uhum. Então, titular era concurso e tinha um quantitativo mínimo de titular ali, né? Então, assim, a gente continuou na briga, na luta, né? O Proífes assinou aí 3 acordos com o governo. Nesses 3 acordos, a gente jogou o titular para dentro da carreira e criamos a classe titular sênior. Professor, mas se o professor não está interessado em debater, em se mobilizar, para conquistar direitos, então ou ele está ganhando muito bem, ele está bem, então ele não precisa se mexer para ir atrás, ou então é muito pior, é uma completa despolitização. O que é então? É aquele perfil de professor que a gente falou, né? O perfil do professor hoje muito técnico, que não tem tempo para os problemas, para a discussão dos problemas que o cerca, porque ele acha que aqueles problemas não vai chegar nele. Eu tenho uma carreira que eu não briguei para ter ela, eu tenho ela ali e eu saio. Qual que é o perfil do professor da universidade nosso, meu? Eu saio da bolsa de iniciação científica, eu vou para a bolsa de mestrado, eu melhorei, vou para a bolsa de doutorado, eu melhorei, e de repente eu chego aqui com salário de adjunto, ainda solteiro muitas vezes e tal. Ele só vai começar a sofrer mais na hora que ele começa a ter família, começa a ter um custo maior, começa a querer comprar um apartamento e uma casa, né? E ele começa a sofrer. Pensa que em 94 eu ganhava 40 salários mínimos líquidos, que era o salário do professor adjunto 1.
né? 8 salários meu eu comprava uma casa aqui no Itatiaia. Então, assim, o salário ele veio defasando e tem defasado muito. O poder aquisitivo do salário. O poder aquisitivo dele tem... Mas aí gera outra questão, professor, que é a seguinte, aí os professores partem para as bolsas, para projetos, para... Isso tudo não é problemático para a carreira? Por exemplo, a área da ciência dura tem 1000 projetos, mil editais, principalmente a sua área, e de saúde, que tem muito dinheiro. Não é? Então, os professores não vão se preocupar com a carreira, porque ele tem projeto que gera 7, 8 mil, muitas vezes, de bolsa para ele, como na área de saúde. Então, ele vai lá querer saber de sindicato, de ADUF, não gera uma distorção? Bem, você tem uns perfis de carreira, né? Matemática geral, a gente fala matemática pura, aplicada, né? A aplicada tem mais oportunidade de projetos de P&D, né? A pura não, a pura é mais bolsa de pesquisa mesmo, que bolsa de pesquisa hoje é uma guerra, né? Eu usei isso daí em 2005, 2006, quando eu fui coordenador da pós lá da matemática, que a CAPES veio e avaliou a gente com 3, a gente recorreu, e um dos argumentos nossos, e um dos argumentos que a CAPES falava, que a gente não tinha bolsista de produtividade, mas eu tinha antecipado, tinha convencido os colegas a entrar com pedido, e tinha lá falando, tem perfil, mas tem baixa demanda de bolsa. Então, assim, é uma guerra, não é um mundo fácil esse daí. Então, assim, a carreira é o que se perpetua, depois ninguém vai ficar 30, 40 anos hoje, que é o tempo de vida do pessoal todo e mais novo, produtivo e competitivo. Então o tempo muda aí, né? Se o pessoal, eu tenho falado muito isso, se o pessoal não acordar, se o pessoal não, dentro dessa agenda dele, ele não tirar um tempo para compreender o mundo, compreender o Brasil, compreender a própria universidade, se não tirar um tempo nós estamos perdidos, é isso que eu acho. Mas então, Gessi, aproveitando essa sua experiência, você não acha que o nosso sindicato também tem e deveria ter mais, eu acredito, um papel isso, de discutir a própria universidade, não só as questões salariais, eminentemente. Me parece que tem professores que gostariam que fosse bem só salarial. Mas eu acredito que um sindicato de professores universitários tem que discutir a universidade, o Brasil e o mundo, tem que dar a sua contribuição do ponto de vista do conhecimento. Sim, eu penso igual, se você pegar a gente tem feito vários debates lá na ADUF, aproveitando a infraestrutura que a ADUF tem, né? Tivemos nesse último ano aí, tivemos vários debates bem interessantes lá na ADUF, e esse é o papel do sindicato. Eu não sou daqueles que eu acho que o sindicato ele tem que ter um papel só de brigas sindicais, só focado naquilo ali. Então, assim, tanto que é que o sindicato hoje ele não sobrevive assim. Pega um exemplo, eu tive no sindicato esses dias para trás, 80% dos filiados dele tem acima de 52 anos. Quando a gente pega um reúne aí, em que a metade dos professores da universidade entraram pelo reúne, esse sindicato aí, se ele não repensar a estrutura, a forma dele agir, ele vai estar fadado ao fracasso. Então o sindicato hoje ele tem que atuar de várias formas, tem que sobreviver. E para sobreviver, ele tem que prestar serviço para os professores têm que gostar dos sindicatos, os professores têm que precisar do sindicato também, até porque que eu vou ser filiado em algo que tudo que ele ganhar eu vou ganhar. Entendeu? Então, assim, o sindicato ele tem que pensar, tem que fazer ideia, gestão. Eu posso estar enganado que eu não conheço bem, mas eu acho que a ideia, por exemplo, do sindicato dos professores da Federal, da UFG, ter assistência, ter lá assistência de saúde, assistência psicológica, ter gente lá para atender, ter festa, né? Teve até um colega falando assim, poxa, fui lá na DUF, no Sestart, e aquele tanto de carne, né? Compra aquele tanto de carne, e assim, aí eu falei assim, ótimo, sindicato alimentando os professores, com dinheiro dos professores, é meu dinheiro. Então, se o sindicato faz uma festa e compra carne para os professores, ótimo, ele está gastando com os professores. Por outro lado, professor, o senhor não acha que um sindicato igual a DUF, ele está preso também em não discutir questões mais amplas, por exemplo? Questões, por exemplo, da música, do cinema, da cultura,
da política brasileira hoje, inclusive o governo atual. Não tem dificuldade de discutir o governo atual, até para ajudar esse governo a ser melhor ainda, entendeu? Porque eu vejo que muitas vezes fica assim, nós ganhamos de um governo anterior que era tão terrível, que agora a gente vai pisar em ovos para não mexer no governo Lula, mas a gente tem que ajudar esse governo a refletir, a pensar, porque as questões são muito graves. Nós temos o problema da energia no Brasil, que é seríssima. Nós temos o problema da Amazônia, que é sério. Então a gente tem que ajudar. E a forma de nós, professores, ajudarmos através da nossa associação, o senhor não acha que é ampliando esse debate? Discutir a questão negra, tudo isso, mas não ampliar esse debate? Sim, eu acho que a gente tem que ampliar o debate. Outra coisa, o papel do sindicato também é formação política, formação social, estar junto com as entidades sociais todas aí em busca de um país melhor, em busca de mais igualdade, em busca de oportunidade, que todos têm oportunidade de ir lá na mostra, de ir para o teatro, de uma boa música. Então o papel nosso é esse também. A gente tem projeto lá para a gente estar pensando em ampliar mais ainda esse debate, mas olha, a gente já tem discutido muito, como eu ia falar. A gente tem dificuldade hoje de mobilização dos professores. Isso realmente é uma questão. Não é aqui só, né? Então, assim, muitas vezes a nossa oposição aqui, ela fala muito, não movimenta, não faz nada. Olha, se você pegar a nossa página durante o ano, os debates que a gente faz, tem muito debate estruturante na DUF. Gilberto Carvalho esteve lá esses dias agora, discutindo a questão agrária. No ano passado recebemos o Beluso na DUF. Então... Mas recebe amigos, né, professor? Então tem que o ampliar. Beluso não é amigo, não. Recebemos tem que ampliar, professor, tem que ampliar. Mas lá a gente não tem problema. Professor, eu criei um café de ideias do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que o mote dele era plural, democrático e republicano. Vê a Marilena Chauí e vê o José Janotti, que na época eram os ideólogos do PT e dos tucanos. Aí a minha opinião, e quero saber da sua, o senhor não acha que a DUF teria que partir dessa coragem de ampliar esse debate, trazer o contraditório? Sim, é claro. Acho que a gente não tem que falar para a gente mesmo, a gente tem que ouvir as várias opiniões. E uma das coisas que a gente... O senhor vai falar isso no segundo bloco, que o cara está gritando ali para o terceiro bloco. A coisa aqui é que a gente volta com o professor Gessi, matemático, o homem que sabe manipular bem o dinheiro. Por isso que a nossa associação cresceu bastante. A gente volta rapidinho. Vamos então para o terceiro bloco do Lattes, mas não morde. Nós tínhamos deixado uma questão no ar, no segundo bloco, e o professor Gessi vai falar disso. A questão da pluralidade, né? Eu acho que a universidade ela é plural. A universidade ela tem, se a gente anda pela universidade, pessoas com várias linhas de pensamento, várias ideologias, né? A gente tem um trabalho que é ser professor, mas as ideologias nossas, partidos políticos, etc., são vários. E esse grupo que permanece na DUF, o pessoal fala que tem 25 anos, o pessoal da oposição gosta de falar que tem 25 anos, esse grupo que está aí, uma das características desse grupo é a pluralidade. A gente convive ali dentro com pessoas de várias tendências políticas e ideologias políticas, e eu acho que o debate na universidade ele não tem que ser cerceativo, ele tem que abrir. Não o debate tem que ser fechado. Se for para escutar só as pessoas que pensam como eu prefiro não ir, porque ele vai falar o que eu já gosto de escutar. Eu queria fazer debate mais amplo mesmo. A gente tem dificuldade de fazer isso na universidade, é fato, mas é importante a gente ampliar isso daí. E se você lembrar, a gente fez isso lá no mandato era eu e o Romualdo, a gente tinha um programa, junto com a Tereza, que era jornalista, até que resgatar. A gente fez um programa lá, era até bacana, era um programa de debate que a gente trazia várias pessoas. E eu acho que a DUF ela precisa fazer isso, está dentro da nossa... Com aquele auditório hoje, que é espetacular... E que tem sido muito usado, né? Muito usado por todos. Inclusive pela própria universidade, não é isso? Pela universidade, pelos movimentos sociais, tem sido bem usado aquele auditório. E assim, mas falando de um outro ponto que diz respeito muito a nós na universidade, como é que isso chegou, a reforma da Previdência, as várias reformas,
um pouco a trajetória dessas reformas e como é que nós estamos hoje do ponto de vista da Previdência. É porque é o seguinte, o professor e funcionário público da iniciativa privada, uma das questões fundamentais do trabalhador é o seguinte: quando eu parar de trabalhar, o que vai acontecer comigo? Nós hoje temos várias carreiras. O que vai acontecer respondendo a essa comigo? questão, não é? Do professor Lisandro, não é que todos nós vamos terminar da mesma forma, depende da data de entrada das várias reformas. Tem várias gerações, né? Bem, o Brasil, ele se caracteriza aí por um país que demorou muito fazer as reformas, né? A gente teve uma Constituição de 88, Constituição Cidadã, que demorou demais. Depois de um regime militar duro, né? O Brasil demorou a ter universidade, né? O Brasil demorou a ter ensino público para todos, o Brasil demorou muito tudo, né? Então, eu estive esses dias num evento lá em Brasília com o ministro da Previdência, ele recebeu a gente, e na entrada eu estava lendo um livro que contava a história da Previdência, sabe que você começa a ver, o primeiro é receber uma aposentadoria, demorou. Então, assim, a Previdência no Brasil, muitas vezes o pessoal fala que o servidor público ele é um privilegiado. Esse dia eu estava fazendo uma conta. A gente não tem FGTS. Começa por aí. Qual é o nosso privilégio se a gente é um trabalhador e não tem um FGTS, que é um fundo de garantia por tempo de serviço? Né? Quando o Lisandro aposentasse ou eu aposentasse, por exemplo, se eu tivesse FGTS, eu ia receber o dinheiro que dava para comprar um apartamento. Era uma bolada, quer dizer. A gente está fora disso. Então, a gente vem sofrendo prejuízos aí, desde a Constituição de 88, as várias reformas que teve, cada uma vem tirando alguma coisa da gente. E o perfil nosso aqui é um perfil de um pessoal que vem mais da classe pobre. Então, em geral, todo mundo começou a trabalhar com 17, com 16, com 18, pessoas que trabalhou a vida inteira e que agora o governo, nessa última reforma, tira o tempo de contribuição, porque o tempo de contribuição praticamente deixou de existir, porque você não vai aposentar com menos de 65. E aqui na universidade, principalmente, você teve várias perdas. A gente tem 4 gerações de professor hoje e vai chegar mais uma quando vier as leis complementares, né? Tem a primeira geração que aposentou até 2003, a segunda, que sou eu, você e o Lisandro, que entrou antes de 2003, que tem isonomia, tem paridade, tem integrabilidade, né? Tem a terceira geração, que é o pessoal que entrou de 2003 a 2013, que é o pessoal da média, os que não aderiram ao FUNPRESP. Tem a quarta geração, que é o pessoal que entrou depois de 2013, que é o pessoal do FUNPRESP. Então, a gente tem vários perfis de professores aqui E essa reforma, ela trouxe prejuízo grande. Um exemplo que eu vou dar aqui, um governo anterior aí que gostava de falar de família, gostava de falar que era defensor da família, etc. Então, foi um governo que acabou com a família. Você e sua esposa são professores. Se um de vocês falecer, por exemplo, ela vai ter que escolher, ela não vai poder ter a sua pensão. E tem casos aí que os dois já têm ali toda uma estrutura de família, tem toda uma casa bem estruturada em cima daquele salário, em cima daquela renda. Né? Então hoje, um tem que cuidar muito bem do outro. Quando o outro quiser morrer, você não, por favor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ao mesmo tempo, o Serviço Público Federal ele é complicado, porque um auditor da Receita Federal, que ganha muito dinheiro, ele vai ter o mesmo aumento que eu, e você e o Anselmo vai ter agora, não é? Sim. É um aumento linear. Pô, mas o cara já ganha 30, ele vai ter um aumento linear. E toda vez os sindicatos de entidades federais parece que não querem ver isso, ou politicamente não é bom ver isso. Essa disparidade, porque a mídia fala o servidor público, o funcionário público, aquela coisa, mas você fala assim, cara, mas é o seguinte, eu já discuti isso muito nos lugares. Ó, você para levantar o dedo para mim, porque eu não sou auditor da Receita. E eu também não sou procurador do Ministério Público Federal, eu sou professor de universidade federal. Então eu não sou igual a essas carreiras, entende? Qual que é a saída para a gente ou desvincular desse pessoal que já está lá, os marajás, ou como é que faz? Bem, a gente desvincula nas mesas setoriais, né? Eu acho que a última negociação, o melhor salário que a gente teve foi em 2015. Tanto que as perdas nossas, as contas que a gente faz de perdas salariais nossas, do professor de magistério superior e do ABTT, é considerando o melhor salário que a gente já teve, foi 2015. A gente pega 2015 para cá e joga o IPCA, março de 2015 até agora, isso aí dá mais ou menos 42,3
alguma coisa aí por cento que a gente precisaria para poder ter o salário que a gente teve em 2015. A gente chegou, em 2015, a gente chegou um pouco mais próximo ali do delegado da Polícia Federal, teve um pouquinho... E ainda fizemos greve, eu lembro. Agosto de 2015, tomar a oposição, tomou para fazer greve, citava o nosso salário. Sim, numa negociação que depois a gente levou um prejuízo grande, porque ia começar em janeiro, começou em agosto, porque o governo da presidenta Dilma começou a enfraquecer e acabou a gente dar os tabuletas do segundo tempo, o Proífes foi lá e assinou o acordo, porque o Proífes assina mesmo os acordos, que ele acha que é bom para o professor, a gente assina. Porque a gente tem responsabilidade com os professores e a gente passa por cima dessas sectarismos todos aí que tem quando é necessário. Então, assim, essa questão toda aí é uma questão política e de força, né? Por exemplo, a gente elege deputado, a gente tem representante. Qual o quantitativo de representante dos trabalhadores, dos professores, do pessoal todo aí, dos movimentos sociais e etc. Enquanto você pega lá, qual a bancada evangélica hoje, a bancada ruralista, e qual a bancada que defende o servidor público? Quando a gente vai lá na Câmara brigar, a gente tem lá uns 4, 5, tem uma bancada que acompanha, que a gente sempre vai nos mesmos para poder abrir uma sessão na Câmara, para poder fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente tem grande dificuldade, porque também a gente não tem uma consciência de classe. Isso. Então, a gente tem uma dificuldade grande aí. A gente tem que olhar no espelho e ver nós somos quem. Né? A gente tem que estar do lado de quem. Entendeu? Então, mesmo você falando em questão salarial, a gente começa hoje, Lisandro, com salário. Eu, por exemplo, o pessoal fica bravo comigo porque eu falo que meu salário não é ruim. Ele é injusto. Pelo meu papel social que eu tenho na sociedade, é um salário injusto. Mas ele não é ruim porque quando eu coloco a cara lá, eu estou lá no INE, sou um professor titular, coloco o rosto fora ali da janela, eu vejo a menina da limpeza ali, que é a grande maioria, que tem um salário pequeno. Então, assim, a gente tem um problema sério. Isso aí faz parte de uma coisa que no Brasil... Isso é verdade, o senhor tem toda a razão. A desigualdade social e a distribuição de razão. Renda no Brasil, esse é um problema sério. O senhor tem toda a razão. Um debate forte teria que se fazer. Mas para isso aí a gente tem que se fortalecer politicamente, a gente tem que ter representantes. Isso. Hoje, assim, eu acho que essa conversa nossa aqui está funilando um pouquinho assim. Na época nossa, como estudantes, os professores tinham uma preocupação assim, nós temos que conscientizar, essa palavra conscientizar era muito forte no nosso período de estudante. Tinha uma áurea na universidade com essa preocupação de conscientização, mas era dirigida para os estudantes, os professores querendo conscientizar os estudantes. Me parece que nós chegamos no momento em que os professores, essas novas gerações, precisam ser conscientizadas também das dificuldades do Brasil, de todas essas problemáticas que nós estamos discutindo aqui. Tem muita alienação hoje na universidade, essa é a minha intuição. Sim, eu acho que um grande problema, eu tenho falado muito isso com meus colegas, eu acho que na última reunião do CD, a penúltima lá do IME, até prometi para eles que a próxima que eu fosse eu não ia falar, porque acabou que não cumpriu a pauta, porque eu falei um pouco lá e, olha, é aquilo que eu falei no início, né? Ou a gente tira tempo ali da nossa agenda para poder debater, para poder discutir os problemas do Brasil, discutir problemas maiores, né? Ampliar o leque aí, se conscientizar politicamente. Por quê? Porque o meu tempo está curto. Eu falo isso para eles. Aqui na universidade, em 4 anos, eu chego nos 60, 35 anos de UFG, mais uns 4 fora, já posso me aposentar. E a gente está saindo e o nosso tempo para frente é pequeno, mas o pessoal que está entrando agora é 40 anos para frente. Então essa carreira, como eu falei no início, ela foi conquistada, ela foi lutada. E se o pessoal não sair para a conscientização, não sair para as brigas sociais, não fizer um esforço de participar dos debates, a gente está fadado ao fracasso. Muito bom. A gente volta para o último bloco, professor Gessi, presidente da Sindicato dos Professores da UFG. Vamos então para o quarto bloco do Lattes, mas não morde. Mas, de novo, nos veja aí, está na tela aí o endereço nosso no YouTube. Assista o nosso programa, se inscreva no canal.
esse programa vai ser cada vez mais importante para a TV brasileira, para a discussão pública brasileira. Porque aqui a gente discute temas fundamentais. Por exemplo, hoje nós estamos discutindo a questão do servidor público, do professor de universidade federal, de o que significa uma carreira, politização, que o professor está muito desmobilizado. Em cima disso, vamos discutir um tema que é permanente no nosso meio, mas que é importante para a população também. A autonomia universitária, esse conceito, Gessi, como é que também você vê ele nesse momento e na trajetória dessa instituição pública que, por definição, seria autônoma do ponto de vista mundial? Esse é um tema que a gente tem que avançar nesse período agora, né? Temos que aproveitar aí esse governo que é um pouco mais que é progressista, que é aberto a debate, que recebe a gente, que está disponível para discutir os grandes temas. Esse é um tema que a gente tem que debater. E viu o prejuízo que foi em 4 anos. Em 4 anos você teve um governo que não só negou a ciência, um governo negacionista, um governo que nos difamou o serviço público, e que o mundo ficou louco, ora, que o Brasil chegou, que o governo foi pressionado a comprar vacina, que o mundo viu que o Brasil já tinha vacinado aqueles milhões de brasileiros, vão falar, mas como? Né? Mesmo o primeiro mundo, mas como? Porque tinha um SUS forte. Então é importante você ter um serviço público forte, é importante você ter uma universidade autônoma. Na história das joias agora também é graças ao serviço público, que as famosas joias do governo anterior foram descobertas. E um auditor que ganha bem, que a gente quer ganhar igual auditor, né? A gente não acha que eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais que o auditor da Receita. Né, Lisandro? Então a gente quer ganhar mais que delegado da Polícia Federal. Eu também, é isso aí que a gente quer. A gente quer ganhar igual, mas a gente quer ser carreira de Estado. Esse é o perfil pela importância que a gente tem para o Estado. Então, assim, a universidade, a universidade ter autonomia é importante para você não ficar refém de governos. A gente ficou refém de um governo. A gente viu quantos reitores esse governo nomeou e não respeitou a escolha das comunidades. E assim, a autonomia, qualquer autonomia passa por gestão. Não se tem autonomia se você não tem gestão financeira. Se você não tem definição financeira de quanto que você tem para fazer... Você vai projetar, você vai ter autonomia. Então, a universidade, ela sofreu esse período, né? O ProIFES, ele tem um projeto de autonomia muito bacana, que a gente pode discutir um dia. A gente já fez um debate aqui lá na Faculdade de Direito, sobre autonomia com a DIFES, a gente, eu acho que foi até eu que apresentei, e teve outro pessoal também que veio falar. Então, assim, eu acho que a autonomia é um debate que tem que ser posto agora, tem que entrar em foco, porque a universidade, pela importância social que ela tem, ela não pode ficar refém de governo. Ela não pode morrer, ela não pode sofrer o que sofreu com o governo, como foi isso daí. E ela continuou funcionando, eu falei um dia desse, a reitora até ficou brava comigo um pouquinho, depois ela aceitou um pouco. Ela continuou funcionando porque... pelas pessoas que ela tem, um compromisso os professores. Nessa pandemia, a universidade funcionou porque os professores tiveram compromisso com ela, o investimento, na maioria dos investimentos feitos, foram feitos pelos professores. Pelos próprios professores? Pelos próprios professores, ele que melhorou a internet, arrumou a casa dele, teve gente que chamou até um arquiteto, fez ali, arrumou a casa dele. Não, eu comprei equipamento para dar aula, eu dei aula direto na pandemia. Pagou software. Isso. Então, tudo ali o professor fez um investimento grande. Então, você é uma comunidade muito conectada. Você vê o tanto que é importante a autonomia, que a universidade ela tem uma coisa que o pessoal não liga muito. Tem até um artigo meu lá na DUF, uns tempos atrás, que é o banco do professor equivalente e o quadro de referência do servidor técnico administrativo, que é a autonomia de contratação de pessoas. A gente pode achar que o banco não está bom. Eu posso brigar para ampliar o banco. Mas dentro daquele banco eu não preciso ficar pedindo autorização para abrir concurso. Isso daí fez a universidade sobreviver. O Bolsonaro queria acabar, não conseguiu. Isso aí fez a universidade fazer concurso, enquanto muitas outras áreas, você viu que o número de servidores públicos federal, ela reduziu no governo Bolsonaro. Aqui na universidade a gente não ficou impedido de fazer concurso tanto para professor como para técnico, porque a gente tem o quê? Autonomia de gestão de pessoas. Tem um número já pré-estabelecido. A gente não define salário, não define jornada de trabalho, não define nada disso. Isso a universidade não tem autonomia. Mas, Gessi, um pouco não é um problema do sindicato, não é um problema individual nosso, mas é um problema disso que eu estou dizendo que nós devemos, inclusive os sindicatos, se preocuparem com isso também. Dentro desse problema de autonomia, por exemplo, não volta para nós um grande problema que é a da evasão?
Eu sei que esse não é um problema da pauta do sindicato, mas é um problema da universidade. É um problema do sindicato, evasão, retenção, tudo isso é problema do sindicato, por quê? Porque a partir do momento que você tem uma universidade que tem uma evasão muito alta, a sociedade vai cobrar da gente. Então, assim, a gente tem que entender o perfil de aluno que a gente está recebendo e a gente tem que definir políticas aqui para poder fazer esse aluno sobreviver aqui dentro. Mas não tem a ver também com as escolhas que foram feitas no Reúne? Quer dizer, o Reúne nos deu tanta autonomia do ponto de vista de escolher quais os cursos serem abertos, como é que a universidade ia crescer, que não tem um plano nacional. Essa é a minha visão. O que nós queremos, o que o Brasil e a sua população quer das nossas universidades? Essa discussão tinha que ser primeira. Nós vamos abrir esse curso porque esse curso é importante nesse aspecto para o desenvolvimento brasileiro. Rapaz, eu falo uma coisa aqui assim, no serviço público no Brasil, como você não tem um Estado, você sempre tem um governo que de 4 em 4 anos muda tudo e abandona projeto. Quanto tempo? Quando o Íris foi eleito, eu falei, agora aquela BRT ali sai. Tá lá. Entendeu? Então, assim, você tem um governo, tem governo de 4 em 4 anos. Você não tem um Estado de 40 anos, um Estado em que muda o governo, o Estado continua funcionando bem. Mas as políticas do Estado continuam. Então, assim, o governo vem, destrói estruturas e tudo. Então, assim, eu sempre falo uma coisa que eu falo assim, no serviço público eu aprendi nesse período todo aí, eu fui coordenador de curso para Rialma, naquela época como eu era muito solteiro do Instituto, naqueles projetos com o interior. Uhum. Quando a gente falou do início aqui da formação de professores, o Vale do São Patrício inteiro tinha um professor de matemática formado. A gente formou 250 ali. Então assim... Eu fiz isso no final dos anos 90 em Catalão. Pois é. Então, assim, eu falo o seguinte, no serviço público, se você ficar esperando um colchão macio para dormir, morre em pé. Então, a universidade também, ela sofreu desse pecado. Qual era o pecado? O pecado de, ter um projeto aqui e eu tenho que aproveitar a oportunidade, porque se eu não aproveitar essa oportunidade aqui, eu não sei quando vai ter de novo. Então, falta o planejamento todo, falta o Estado estruturado, planejado, pensado, que mesmo que venha os governos e dê prioridade em certas políticas, mas o Estado continua funcionando bem. O Estado que não tenha tantos comissionados, que não mude tanto, que o governo Bolsonaro, por exemplo, se você pegar Brasília hoje, a gente tem uma dificuldade. Mas nós estávamos falando, o professor Lisandro estava lembrando que nós temos que ser críticos também com esse governo. E eu acho que uma crítica que nós devemos fazer é que precisa fazer projetos que sejam do Estado. Por exemplo, nas 2 primeiras experiências do Lula como presidente, ele não fez uma mudança na Constituição, não garantiu nada. Então, por exemplo, essas grandes entradas que tiveram a partir do Reúne, que a universidade cresceu muito, isso não ficou garantido do ponto de vista da sustentabilidade da universidade. E aí nós entramos nessa outra grande crise. Então precisa amarrar as coisas também do ponto de vista das leis do Estado, não que seja de governo, porque aí nós estamos perdidos a cada 4 anos. O problema é que a gente tem tanta coisa a fazer agora, pelas peias que a gente levou, né? O período todo aí a gente viu que se a gente não estruturar bem, não deixar as coisas redondinhas e amarradas, a gente viu que qualquer um que chega, ele pode retroceder 20, 40 anos. Porque o governo Bolsonaro ele não destruiu só o Estado Social, ele não colocou só um dinamite no bolso do servidor público, ele não deixou só 700 e tantas mil pessoas morrer de Covid, ele poderia ter agido antes e ter resolvido isso. O governo Bolsonaro destruiu também a estrutura de Estado. O governo Lula está com dificuldade de se reestruturar, de se reorganizar. A gente tem conversado com o governo Lula agora, se pensar, nós ficamos aí, desde o golpe da presidente Dilma, sem ser recebido pelo governo. O governo que não conversa com quem está na base do Estado, quem que faz o Estado andar. Né? Quem está ali comandando, andando, fazendo as coisas funcionar todo dia. É o servidor público está na base, está atendendo a população, está fazendo tudo. E o cara nos falou que colocar um dinamite no bolso nosso, estourou com a reforma da Previdência, tentou aprovar uma PEC, destruiu toda a estrutura de Estado que o governo atual está com dificuldade de montar, os gabinetes e tudo, inclusive os mínimos detalhes. Então, a gente, assim, o governo Lula, em 70 dias, em 47 dias, apresentou uma proposta. É a proposta que a gente queria? Não é a proposta que a gente queria. A gente, no governo de transição, a gente conseguiu ampliar para 11,2 bilhões para reajuste esse ano.
A gente não quer, a gente queria recompor todo o nosso salário, recompor as nossas perdas. A gente tem pressa, porque perdemos muito e a situação nossa está uma situação calamitosa mesmo, está uma situação difícil, né? A perda de poder aquisitivo nosso foi muito grande nesses governos. Mas do ponto de vista da universidade em si, do orçamento da universidade, também me parece que não chegou nada ainda. A universidade trabalha ainda com os valores do governo passado. Sim, a universidade trabalha, a gente trabalha com o orçamento feito pelo governo passado, que é o orçamento ainda de 2020, o orçamento de 2023 foi feito em 2022. Então, vai demorar um pouco aí, o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência. Eu acho que é a mesma coisa do reajuste que está por vir, ou vai vir aí, que talvez fique dos 9%. Que é emergencial. Igual diz em palestra, né, conferência, lembra? Questão de ordem, questão não sei do quê. Faça suas considerações finais. Não, só queria complementar, Gessi. Quando eu disse da gente ter que ser crítico, é porque aquela experiência desses governos anteriores lá da Dilma, do Lula, que não garantiram esses direitos, que pudessem, inclusive, sobreviver para o outro governo, isso nos deixa nessa condição. Portanto, nós temos que ajudá-los também a pensar que, olha, vamos colocar mais estudantes dentro da universidade, mas vamos garantir permanentemente que esses estudantes possam continuar na universidade. Não pode ser um programa também do ponto de vista do governo eleitoral para 4 anos. Tem que ser um governo, porque os estudantes não entram e saem, as vagas continuam aqui. O PNAES não é lei. Então assim, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter. Considerações finais, professor? Considerações finais é agradecer vocês pela oportunidade e que a gente está disponível na DUF para poder debater com o professor, para poder construir diálogo com todos e realmente fazer grandes debates aí que a gente tem necessidade nesse momento atual. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Gessi. Valeu. Valeu.